Bem-vindo a você, minha querida, meu querido. Já estamos aí corrigindo o Enem de 2015 e hoje vamos direto para mais duas questões dessa prova. Lembrando aí, referência ao nosso caderno azul, já me conhece, então vamos direto para as questões? Direto. Hoje, nesse vídeo, questões 48 e 54. Olha na questão 48, então. Questão 48 tem um estudo, um texto para gente. Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de sua produção até o seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para o estudo e caracterização de células secretoras. Então, o que isso quer dizer? Uma palhinha aqui rapidinho. O aminoácido é a unidade formadora de proteína. E a gente sabe que quando ele entra na célula, ele fica livre no citoplasma. Depois, durante a síntese proteica, ele vai aparecer associado a um ribossomo, ou ele vai aparecer associado a um ribossomo que está ligado ao retículo granular ou rugoso, que é o retículo que produz proteína para sair da célula. E dali ele vai ser levado para o complexo de Golgi. Então é uma sequência: citoplasma, ribossomo do retículo granular, como falou em células secretoras, vamos pensar nisso, e complexo de Golgi ou complexo golgiense. Então esse deve ser o trajeto, né, que a gente vai pensar aí. Então vamos lá. Após esses ensaios de radioatividade, qual o gráfico que representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora? Então olha só, em todos a legenda é a mesma: retículo endoplasmático, complexo golgiense e vesícula de secreção. Então nós vamos pensar na seguinte ordem: no início, retículo endoplasmático; no meio do caminho, complexo golgiense, e mais ao final eu teria o quê? Vesícula de secreção. Então, no começo do processo, muito no retículo e pouco na vesícula. Mas ao final do tempo, pouco no retículo e muito na vesícula. Vamos ver? Retículo endoplasmático. Onde é que o retículo está diminuindo proporcionalmente? Não, aqui não está, ó, está avacalhado. Vamos lá, primeiro gráfico, está avacalhado. Pouquinho no retículo, não. Onde é que tem muito no retículo? Direto. Muito no retículo, letra C e letra E, são esses dois. Decrescente no retículo, olha para cá. Crescente no Golgi, olha para cá. E na vesícula de secreção. Beleza? Ó, vesícula de secreção. Ó, Golgi subiu, desceu, né? Golgi subiu, desceu, lógico. Saiu do retículo, foi para o Golgi, depois desceu. Tinha pouco no Golgi, cresceu e desceu. Sacou? Letra C na interpretação do gráfico. Só pegar os dois extremos. No início, muito no retículo. Ao final, pouco no retículo. No início, pouco na vesícula de secreção. Ao final do tempo, muito na vesícula de secreção. Questão de interpretação, mas como é que você tinha que aplicar o conhecimento? Já sacou, né? Se não soubesse função de organela, que é o que cai muito no Enem, não faria essa questão. E também a parte da bioquímica. Então, conhecimento aí bem aplicado. Próxima, então, questão 54 deste mesmo ano. Um texto enorme que a gente faz o quê? Salta. O princípio contestado com essa descoberta, então o texto vai fazer referência a alguma descoberta. Relacionado ao desenvolvimento do corpo humano é o de quê? Então vamos lá agora ao texto grande. O importante princípio da biologia, relacionado à transmissão de caracteres e à embriogênese humana, foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. Não sei o que é, calma. Microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente no indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Ou seja, quimera é uma personagem da mitologia que era formada de várias partes. O chamado microquimerismo é isso, aquela coisa formada de várias partes. Células, populações de células ou mesmo DNA, né? O chamado microquimerismo. O texto está te informando. Investigando-se a presença do cromossomo Y, você se lembra, ele é masculino. Foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas, ou seja, células de mulheres são somente XX, mas em vários tecidos tinham células XY, é o que se chamou de microquimerismo. A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentaram microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. O que isso quer dizer?
que células do feto passaram para o corpo da mãe, segundo o texto, e ficaram no corpo da mãe. Olha que coisa bacana. A ciência é bonita por isso, porque ela mostra pra gente coisas que a gente não sabia, né? Então, o princípio contestado com essa descoberta, que descoberta? No corpo da mulher existe microquimerismo, esse foi o experimento, não falou do homem. Mas existe microquimerismo no corpo de mulheres que já tiveram filhos homens, ou seja, elas receberam células masculinas. Relacionado ao desenvolvimento do corpo humano é o de que o fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente? Não tem nada a ver. Isso não mudou o fenótipo das células. A célula é a célula. A dominância genética determina a expressão de alguns genes? Não falou de gene especificamente, falou de células e o cromossomo Y. As mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma? A mutação genética introduz variabilidade no genoma, é uma verdade, mas não é isso que o texto fala. O texto não fala de mutação, ele fala de células masculinas no corpo de mulheres. As mitocôndrias e o seu DNA provêm do gameta materno? Essa é uma outra verdade, mas não tem nada a ver com o que está se colocando na questão. As nossas células corporais provêm de um único zigoto. Preste atenção. O princípio contestado. Qual o princípio contestado? Que as nossas células corporais provêm de um único zigoto. Como é o caso da mulher, existem células corporais nela que são de quem? Que são do filho dela, pelo que se apresentou no texto. A nossa resposta é essa aí. Essa é uma questão um pouco maior e mais trabalhosa aí para você nesse ano de 2015. É aquela questão de teoria mais difícil que, né, a gente sempre fala. Biologia, ela não é fácil, ela também tem questões difíceis. Entre as questões de natureza, as mais fáceis são as de biologia. Tá aí mais 2 questões resolvidas para você. Espero estar te ajudando. Deixa seu comentário e a sua sugestão. Valeu!